reconhecimento deles, né? Que muito bom, né? E a gente percebe, né, nas pessoas que chegam até nós, muitas vezes, né, que falam que foram atendidas. Nós tivemos a prova nessa quinta-feira. A mulher vem, abraça a gente e diz que depois que ela esteve lá, a vida dela mudou completamente. Então, são coisas que a gente fica feliz porque participou de alguma coisa, pelo menos, né, que deu um andamento, né? Então, é esse conhecimento, esse exemplo que a gente dá, né, como a palestra de quinta, né? Saber sofrer. Que não é fácil. Entendimento, saber sofrer, né? Para não se revoltar, não. Então, a gente aprende isto nesta doutrina, né? E por isso é muito gratificante. Vocês sabem que eu cheguei praticamente leiga na doutrina e consegui entender muita coisa da minha vida graças à luz da à doutrina. E o consolo, né? Quantas vezes, quantas pessoas, porque perdem, para nós não é perder, né? Para nós é simplesmente uma passagem, um retorno. Mas muitas pessoas chegam e falam, eu perdi meu filho, eu perdi minha mãe, eu perdi... E o consolo, porque a doutrina nos dá suporte para informar que não há um rompimento de relações, é sim uma passagem, né? Não mais a presença física, mas uma presença continua física, o laço. mas continua. Então, esse consolo, muitas vezes, as pessoas nem ficam na casa, mas a gente consegue passar e elas começam a caminhar de uma maneira diferente. Para aquele momento, né, se fortalecerem, né, mesmo que não fiquem. Tiveram muitos, né, que após isso vieram e hoje a gente encontra, mas até agradecem também, né, por terem recebido, né, uma força, né, para poder uma explicação, porque às vezes a pessoa chega e fala, mas por quê, né? Principalmente saber, quando são crianças, né? Mas por quê? Então, a gente consegue, é lógico que a gente não vai amenizar o sofrimento, porque cada um que tenha a situação que passa, vai trabalhar de uma maneira, né? Mas que o consolo de que não termina, que tem condições de reencontro e que a aproximação é visível, é possível. Então, né, principalmente através do sonho, né, dos sonhos, a gente abraça os entes queridos. Então, isso a doutrina nos dá suporte e nos dá condições de passar essas informações. Então, e também assim, né, de ficar muito bem claro, isso ficou para as pessoas que você está falando que vieram, né, em busca desses esclarecimentos, de que quando chegam lá nós não exigimos nada. A doutrina espírita não coloca que não pode mais seguir a outra religião ou alguma coisa assim, né? Nós temos várias pessoas que são de outras religiões e frequentam a casa espírita e aprendem, né, conosco lá e vão filtrar, às vezes, as outras coisas que recebem na sua própria igreja e acabam tendo um entendimento muito maior, né? E muitas vezes continuam na outra e vindo na nossa casa e nunca, jamais alguém, né, disse alguma coisa que não poderiam mais ir, né? Porque não temos preconceitos com nada, com ninguém. E esse eu acho que o ambiente que as pessoas encontram lá, que se achegam e se sentem tão bem e querem voltar e voltam mesmo, né? Eu até lembro uma das nossas trabalhadoras, às vezes uma vez cheguei e brinquei com ela, falei, aquele dia que você me perguntou que você era católica, se você poderia frequentar lá o nosso grupo Mãos Fraternas, ela veio para nos auxiliar. Sim. Aí eu brinquei com ela. Se eu tivesse naquele dia falado para você abandonar, né, a religião católica que você seguia, você tinha se afastado. E hoje ela é uma grande trabalhadora da casa, nos auxilia muito, né? Então, são essas atitudes, né, que acolhem as pessoas, que recebem, né?
quantos também no grupo de estudo também uma vez teve esse mesmo assunto. Mas eu sou de outra religião, eu posso frequentar, né? Aí também depois de um tempo eu falei, tá vendo? Se eu tivesse naquele dia, né, ter dito, ou você fica aqui ou fica lá. Não, mas... Então é esse acolhimento, né, que a gente dá para as pessoas. Existe uma coisa muito importante. Quando Cristo diz, dai de graça o que de graça recebeste, a casa espírita não cobra nada. Nada. Muitas pessoas chegam, mas quanto que eu tenho que pagar? Então, não tem dízimo, não tem, como se diz, dogmas, não tem nada. Como disse o Cristo, dai de graça o que de graça recebeste. Então, como a gente recebeu muito, né? Ainda estamos devedoras em dar o muito que recebemos. Nós fizemos um atendimento fraterno esses dias que a pessoa perguntou quanto que eu pago. Eu estava junto. Quanto que eu pago, então, o atendimento, né? Quantos já perguntaram, né? Quando a gente faz essa... De forma nenhuma. Paga em preces para Deus. Não, e quando a gente vai nas casas também, né? Fazer um evangelho, conversar com as pessoas. Quanto que a gente vai ficar devendo, né? Semana passada, houve um velório de uma criança. Então, telefonaram para mim, se eu podia fazer a prece, né, no velório. Não que a gente tenha um ritual, né, para fazer, mas a gente faz uma prece agradecendo a oportunidade que o Espírito teve de estar aqui, que cumpriu a sua missão. E então, na hora que nós terminei, que nós estávamos saindo, a pessoa veio, me abraçou e falou assim, nossa, você não conhece a gente? Eu falei, me escuta, mas você é minha irmã em Cristo, né? E quanto que nós devemos? Nada. Então, assim, essas coisas que a gente vai, aos poucos, passando para a comunidade, para a sociedade, que fazem com que a Casa Espírita chegasse ao que ela é hoje. E o que ela representa, né? Ainda temos problemas, né? Não somos considerados em muitas situações. Mas problemas temos, Berenice, mas várias vezes até a própria URI, né? A União Regional Espírita, nos coloca que nós somos exemplo de casa espírita da região. Não é? Então, esse empenho que não é nosso, né? Nós somos meros coadjuvantes, é um empenho da espiritualidade, as pessoas mesmos, né, que acabam vindo e se ambientando, né, simpatizando e acabam ficando realmente na casa e se tornando espíritas. Então, como nós falamos antes, essa trajetória de lutas foi árdua, mas foi grata, foi uma coisa, como você falou, um sentimento de dever cumprido para nós. Não é porque a gente sabe, a Rose veio depois, mas nós três, eu tenho certeza que viemos numa família espírita por algum motivo, né? Então, nós temos uma carga muito maior nas nossas costas de responsabilidade sobre isso. E muitas das vezes, né, a gente deixa de fazer as coisas por comodismo ou mesmo, né, por se achar incapaz, mas nós não podemos fazer isso, nós temos que ter confiança em Deus, em Jesus, não é? E nos mentores, que são os verdadeiros trabalhadores, como eu sempre digo, né? Então, olhando para trás em todo esse caminho que nós fizemos, não é? E teve coisas maravilhosas, teve coisas pitorescas, né, que às vezes a gente aqui não está lembrando de tudo que se passou, mas foi muito bom, muito bom. Mas é como você disse, porque uma ocasião que eu estava num determinado lugar e alguém veio conversar comigo, eu conversei acho que mais de meia hora com a pessoa. Eu sabia que eu não tinha aquele conhecimento de tudo aquilo que eu falei. Aí eu agradeci
E como vocês sempre falaram, no momento, se aparece o trabalho, é porque o trabalhador está pronto. Está pronto. E aí a espiritualidade nos ajuda. Quando nós confiamos na espiritualidade, ela nos ajuda nos momentos que nós precisamos dela. Na forma da intuição, das ideias que plantam-se na nossa mente, né? A intuição que eles estão nos ajudando, nos auxiliando naqueles momentos. Tanto nos atendimentos, quanto na forma de nós fazermos as coisas, né? Nas próprias palestras, eles brincam, né? Que às vezes faz lá um resumo, né? E chega, não fala quase nada do que estava escrito lá, né? Porque o que veio à mente foram intuições, né? Da espiritualidade do mentor que está ali junto. E ele vai jogando as ideias e você vai falando, né? É muito interessante isso.